Pessoal, a nossa história para encerrar o mês de junho está top das galáxias. Dá uma olhadinha. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma super história? Super história não. Uma história top, mas top das galáxias do céu. Você já ouviu falar em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Já? A tua paróquia é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Que legal! Vamos falar um pouquinho dessa história top das galáxias, ou melhor, top dos céus. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na verdade, é um quadro e foi pintado há muito tempo atrás. Sabe quem pintou esse quadro? Bom, segundo a tradição, foi São Lucas. São Lucas, isso mesmo, aquele evangelista, aquele que escreveu lá um dos evangelhos. São Lucas era médico. Você já foi no médico? Claro que já, né? Ele deve ir no médico lá, tirar a tua febre, ver como é que você estava de saúde. Então, São Lucas era médico. Mas ser médico na época de Jesus, era bem difícil e bem diferente do que é hoje em dia. São Lucas também era um artista, um pintor. Ele gostava muito de pintar. Ele pintava muito. E segundo a tradição da igreja, ele pintou o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lucas não foi um dos apóstolos de Jesus, ele chegou depois. E para ele escrever o Evangelho de São Lucas, ele bateu um papo muito legal com Nossa Senhora. Por quê? Só lá no seu Evangelho tem o canto que Nossa Senhora cantou. Não tinha microfone naquela época, que ela cantou ao Senhor logo que ela visitou a sua prima Santa Isabel, o canto do Magnífica. Minha alma glorifica o Senhor, e por aí vai. É um lindo cântico. Que ritmo será que tinha naquela época esse cântico, hein? Não importa. O importa que ela cantou, e só no livro do Evangelho de São Lucas que tem isso lá escrito. Esse quadro ficava na ilha de Creta, lá numa igreja. E um homem comerciante, muito assim, gostava do poder, gostava das coisas, olhou aquele quadro e cobiçou aquele quadro e disse assim: esse quadro tem que ser meu. E esse homem foi lá e roubou o quadro. Dá para acreditar nisso? Pois é, ele tirou o quadro da igreja, roubou e levou o quadro para Roma. Só que ele foi de barco para Roma. Estava lá com o quadro escondido nas suas coisas e de repente começou uma forte tempestade, os trovões, e o barco começou a balançar, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, e todo mundo ficou com medo, achando que o barco ia afundar com aquela tempestade. O que fizeram então esse homem? O que esse homem fez? Esse homem tirou o quadro e chamou toda a tripulação para rezar. E eles rezaram diante do quadro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o navio não afundou e todos chegaram em Roma sãos e salvos. Chegando em Roma com o quadro, esse homem então decide não vendê-lo, não fazer fortuna em cima do quadro que salvou a sua vida. Então ele leva esse quadro para a sua casa. Passando o tempo, esse homem morre. E Nossa Senhora aparece para a filha mais novinha dele e fala assim para ela: olha, diz para sua mamãe que o meu quadro tem que voltar para a igreja. E assim fizeram, devolveram o quadro para a igreja. O Papa Pio IX então entrega esse quadro para os redentoristas. Você já ouviu falar dos redentoristas, dos padres redentoristas? O seu fundador é Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro tão lindo sobre as glórias de Maria. Da outra história. Mas vamos continuar com essa história. E aí os padres redentoristas tiveram a missão de propagar essa fé
a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O que é perpétuo? Algo que é para sempre. Quer dizer que Nossa Senhora, ela é para sempre o socorro de Deus aqui na terra para nós que somos os filhos amados de Deus. O gostoso, o legal é que tem algo muito místico nesse quadro. Como São Lucas era grego, ele era muito inteligente e ele colocou uns significados bem legais nesse quadro. Em cima do quadro está escrito Mãe de Deus, em grego. Olha que legal, Lucas já reconhecia que Nossa Senhora era a Mãe de Deus, mãe do menino Jesus, que era Deus, homem, aqui na terra. Então, em cima do quadro está escrito Mãe de Deus. Nossa Senhora está segurando o menino Jesus. E em cima, nos seus ombros, nós temos 2 anjos, um de cada lado. Um que está com uma vara e uma esponja, e o outro do outro lado que está com uma cruz e pregos. O que significa isso? O sofrimento que aquele pequeno menino Jesus, bebezinho, quando crescesse, iria passar a sua morte de cruz, por mim e por você. Por isso eu decidi nesse mês de junho fechar com essa super história de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem vários títulos, vários nomes, porém é a mesma Nossa Senhora. Vamos pedir hoje, fechando esse mês de junho, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo seu dia comemoramos no dia 27 de junho, que ela interceda por nós, para que nós possamos estar sempre de acordo com a vontade do seu Filho Jesus e que nos momentos de tribulação, de tristeza, de angústia, possamos sempre recorrer à sua intercessão, ao seu socorro. Não só quando estivermos tristes, mas quando estivermos também alegres, podemos agradecer ela pela sua intercessão. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.